pessoal, a gente está dando início à nossa nona aula do curso Temas em Planejamento Tributário, organizado pelo Grupo de Estudos da UFRJ, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre os aspectos tributários do planejamento sucessório. E para isso a gente está contando com a ilustre presença do professor João Rafael Gândara, que certamente dispensa apresentações. O professor João Rafael é mestre em Direito pela UERJ, professor da FGV Rio, PUC Rio e Mackenzie, diretor da BDF, membro da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB RJ e, por fim, mas não menos importante, acaba de se tornar sócio do Pinheiro Neto Advogados. E, além disso, eu queria aproveitar para lembrar também que a gente está sorteando nessa etapa final do curso um voucher para o curso Direito Aduaneiro e Tributação do Comércio Internacional do IBDT, para aqueles que estiverem presentes nessa aula e na aula de semana que vem, e preferencialmente de câmera ligada, por favor, gente. Enfim, é isso. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor João Rafael, agradecendo o aceite do convite e também agradecendo a todos que estão aqui hoje. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, uma alegria enorme estar aqui. Meu título principal só que a Duda omitiu, que é trabalhar lá com a Duda e com o Guilherme lá no Pinheiro Neto, então esse sem dúvida é o que mais me motiva e talvez seja a razão pela qual eu esteja aqui. Mas o ponto é que é uma alegria muito grande sempre falar no G3, essa é a minha segunda participação aqui. Como a Duda falou, eu me formei na UERJ, fiz meu mestrado na UERJ, mas eu não me considero, portanto, um filho da UFRJ, mas eu sou um neto da UFRJ. Porque meu pai, ele se formou na Nacional há muito tempo atrás, na década de 80, em Direito, e na FND, e foi a minha inspiração para seguir a carreira jurídica. Então eu tenho uma vinculação e um carinho muito grande pela UFRJ, de modo que é sempre uma alegria muito, muito expressiva para mim estar aqui falando para vocês. E sobre um tema que é tão importante e que as pessoas negligenciam tanto. Eu já vou dividir aqui minha tela com vocês e colocar a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu coloco aqui no modo apresentação. Tá passando certinho aí para vocês? Tá? Beleza. Bom, se vocês puderem... Opa, deixa eu voltar aqui. Se vocês puderem abrir aí, gente, e a minha ideia é sempre fazer uma exposição, como eu disse, num tom de... Tá tudo aqui ferrado porque eu tô tentando ajustar aqui vocês. Vocês estão se vendo não, né? Não? Tá bom. Não, que bom. Não, sinal que tá dando certo aqui. E a minha ideia aqui é sempre fazer alguma coisa que a gente faça num tom de troca, de conversa. Então, eu acho que a aula bacana é aquela que todo mundo participa e ainda mais num ambiente online, senão isso aqui vira um YouTube e não tem graça nenhuma, né? Até porque seria muito melhor vocês me assistirem na velocidade de 1,5 e a hora que vocês quisessem, né? Então, para a gente ficar aqui às 8 horas e fazer sentido, eu acho que o legal é a interação e por isso eu conto muito com a ajuda de vocês para a gente conseguir seguir em frente dessa forma. Por que eu disse que é um tema importante? Saiu uma reportagem no Valor esse ano, aliás, acho que é menos de um mês atrás, uma pesquisa muito interessante da UBS falando sobre o que é o planejamento sucessório e como ele é um tema mal explorado, né? E não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, rapidamente, alguns dados aí, eles fizeram uma pesquisa com 4,5 mil famílias que têm um patrimônio considerável, e aí você pode ver uma parte expressiva, né, desse público, em especial no Brasil, não tem um testamento atualizado, não tem um plano de transferência, os herdeiros sequer sabem quanto essas pessoas têm em termos patrimoniais, não sabem nem onde está o dinheiro, né? Não tem a ideia de como ela será dividida e 82% das pessoas acha extremamente difícil dividir justamente o patrimônio. Isso na visão de quem é o titular da riqueza. E na visão dos herdeiros, por sua vez, entendendo que em 56% dos casos no Brasil, e aqui a gente está bem à frente do mundo, houve conflito entre os herdeiros nessa transferência de riqueza. Para 61%,
houve questões não resolvidas, questões básicas de quem é que ficou com a casa onde essa pessoa morava, né? E para a maior parte das pessoas, quer dizer, 48% do percentual expressivo, né, quase metade, gostariam de ter discutido os planos de herança com os pais. Isso costuma me lembrar, né, meu pai sempre dizia que tinha um professor dele na Nacional, que era o Leonardo Greco, eu não sei se ainda está dando aula lá, ou se já aposentou, mas deu aula até pouco tempo atrás, né, deu aula para alguns amigos meus, e que além de um baita professor, de um baita processualista, era um baita advogado. E aí, certa vez, um aluno da Nacional perguntou para ele: professor, a partir de quando eu devo me importar com a minha sucessão? E esse professor, então, disse: a partir do momento em que você tiver bens. Talvez fosse para dar um corte naquele aluno que estava enchendo o saco naquela aula, mas ele deu uma resposta muito sábia, porque, de fato, é uma preocupação que as pessoas querem ter. Talvez por uma questão cultural, a gente não gosta de falar sobre morte, né? Enfim, acho que não é um assunto bacana para nenhum, mas o fato é que ela acontece. E aí, quando a gente não planeja as coisas, acaba ficando uma questão a ser resolvida para os herdeiros, que na maior parte das vezes, né, podem não ter concordância com relação àquela divisão de bens, então há um conflito que se instaura, né? Muitas vezes aquelas pessoas que poderiam resolver o conflito não estão mais, né, porque morreram, e o que é pior, acaba se tomando, então, muitas decisões numa situação de conflito entre as pessoas, em que questões emocionais falam muito mais do que questões racionais, então gasta-se muito dinheiro, muito tempo, muita energia e, principalmente, problemas com tributos, que é o nosso principal ponto da aula de hoje aqui. Eu acho que essa frase do Benjamin Franklin, ela diz muito bem sobre o tema da aula de hoje, que não existe nada mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. E existe uma frase de um comentarista, de um comediante americano, que diz que, pelo menos em benefício da morte, se pode dizer que ela não piora a cada vez que o Congresso Nacional se reúne. Então, a gente tem um novo Congresso e o primeiro item da pauta é reforma tributária. Então, a gente só sabe que cada vez mais a gente tem um aumento de carga tributária sucessivo no Brasil, por N razões, mas se você olhar o nosso histórico é de aumento de carga tributária, e eu acho que cada vez mais a gente tem um problema, até por uma questão de justiça intergeracional, uma pressão tributária maior sobre sucessão tributária. Então, é um tema super importante e, curiosamente, é um tema do qual os tributaristas se ocupam zero. Tá? Para dizer 0, 1, 2%. O que acontece na maior parte das vezes é que essa é uma questão que fica, muitas vezes, sendo resolvida por profissionais que cuidam de direito sucessório. E aí nós temos um problema, porque a maior parte desses profissionais tem uma formação que não é propriamente de direito tributário, é uma formação de direito civil. Então eles estão preocupados com a sucessão, eles estão preocupados em organizar a sucessão, eles não estão preocupados com questões tributárias. Então eu dou aula em uma pós-graduação de Direito de Família e Sucessões, em que eu basicamente ensino esses profissionais, porque eles veem o direito tributário quase como um problema. Então um problema é alguma coisa que eu preciso me livrar logo disso, eu preciso resolver, eu preciso pagar isso aqui para terminar o inventário, que é o que eu preciso fazer, a minha parte aqui é terminar o inventário. E acabam não vislumbrando que muitas vezes existe espaço enorme para planejamento sucessório e planejamento tributário, até, obviamente, no momento anterior ao inventário, mas também durante o inventário. Então, eu chamo a atenção de vocês que as questões que a gente vai discutir aqui são questões que boa parte das pessoas não enfrenta ou é basicamente negligenciado. Não porque esses profissionais não tenham capacidade, mas simplesmente porque eles não são tributaristas, eles não estão olhando para isso. Então, tem aqui uma série de oportunidades que eu passei a estudar e passei principalmente a pensar a partir do momento que eu tive conversas com esses profissionais. Então, se a gente aqui colocar vários tributaristas muito inteligentes que certamente tem nessa sala aqui para refletir sobre isso, acho que a gente consegue chegar a conclusões ainda melhores do que eu cheguei. Então, só para a gente dar um pontapé inicial aqui, o que eu penso aqui como um caso gerador, aqui, um caso para a gente pensar e mais ou menos tentar organizar na aula de hoje. Imagina que eu tenha um casal com um patrimônio significativo, tá, casado pelo regime da comunhão de bens, e que eles têm uma receita mensal de R$1 milhão, que está assim dividida. R$500 mil são serviços de consultoria,
R$ 300 mil são aluguéis, R$ 200 mil decorrem de aplicações financeiras. Esse casal tem um gasto até R$ 100 mil por mês com um consultório e com esses imóveis. Despesas pessoais da ordem de R$ 200 mil mês e despesas dedutíveis, né, desses 200 mil, só da ordem de R$ 50 mil. Tem filhos menores, dependentes, estudantes do ensino médio, e pretendem pagar a esse filho uma mesada de R$ 10 mil por mês. Hoje, eles são todos tributados na forma de pessoas físicas. E a ideia é que a gente indique uma estrutura de planejamento sucessório que reduza a carga tributária atualmente existente sobre os membros da família. Então, com base nesse problema, vamos começar a aula de hoje. E aí, a forma mais clássica de você fazer planejamento sucessório durante, ou melhor, em vida, qual é? Fazendo doação de bens, correto? Móveis ou imóveis. E qual é o imposto que basicamente incide sobre doação de bens móveis e imóveis? Isso é uma pergunta que eu dirijo a vocês, pessoal. Então, vamos lá, para a gente aquecer aí. TCMD? ITCMD, muito bom, Paulo. Então, é um imposto que incide sobre doação e sobre o que mais? Qual é outro? Desculpa, Lucas, pois não? Transmissão e doação. Transmissão o quê? Qualquer transmissão? Transmissão intervivos? Causa e morte, né? Causa morte. Exatamente. Então, vejam que é o mesmo imposto que incide tanto sobre a doação de bens móveis e imóveis, quanto sobre a transmissão causa-mortes desses bens móveis ou imóveis. Então, o mesmo imposto tanto para a doação quanto para a transmissão causa-morte. E faz bastante sentido que seja assim, né, já que a doação ela é uma forma de você transmitir patrimônio em vida, e o próprio Código Civil, né, a própria legislação civil, ela de alguma forma casa a doação com a transmissão causa-morte, com a herança, já que aqueles que recebem bens em vida, né, se eles forem herdeiros, eles têm que trazer aqueles bens à colação. O valor que você pode dispor da sua herança em vida, que você pode doar, qual é no Brasil? Qual é o patrimônio máximo que eu posso doar em vida da forma como eu quiser? Eu posso doar todo o meu patrimônio para um aluno meu, que eu gosto bastante? Não. Você tem que deixar uma parte para se manter. Eu tenho que deixar uma parte... Da sua herança, não é? O que é? 50% da sua herança você pode doar, os outros 50% você não pode encostar. Eu até posso, né? Só que eu tenho que respeitar a legítima, não é isso? Então eu posso doar desde que antecipado meus herdeiros. Eu posso doar 50% para os meus alunos, por exemplo, né? Os outros 50% eu tenho que respeitar a legítima. Mas dentro daqueles 50% que eu posso dispor da forma como eu quiser, né, eu posso já, de alguma forma, antecipar a legítima ali. Concordam? Então eu posso, por exemplo, doar já metade do patrimônio para os meus filhos, por exemplo. Para os meus filhos e para minha esposa, que seriam meus herdeiros necessários. Não é isso? Então, casa, herança, né, e doação, por isso é que é o mesmo imposto. E a Constituição Federal, que é onde a gente sempre deve começar todas as análises tributárias, lembrando sempre que a Constituição brasileira é única no mundo, porque ela tem uma discriminação de competências tributárias muito mais do que qualquer outra Constituição que existe, e ela, de forma muito clara, então determina que cabe o imposto sobre a transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos aos estados e ao Distrito Federal. E vejam, né, que no caso, ela usa um conceito aqui de direito privado para definir a competência. Qual é esse conceito? Doação. E aí, então, eu chego a vocês e pergunto, o que é, para fins tributários, doação? O legislador ordinário, ele tem ampla margem de conformação ou ele está, de alguma forma, vinculado e adstrito ao conceito de doação que existe
no direito privado? Nesse caso, acho que ele está adstrito ao direito privado, mas talvez em alguns casos, e aí pode ser um problema para quando for regulamentar o trust, às vezes o conceito de doação não vai abranger a transferência em vida pelo trust, mas quando fala de hoje, a doação está vinculada ao direito privado, não tem outra forma de doação que não seja essa, pelo menos na minha interpretação. Bom ponto, Paulo. O Paulo falou, então, que a rigor ele estaria vinculado a um conceito de direito privado, né, já que a Constituição usa o termo doação. Só para a gente entender uma dimensão disso, ele deu um bom exemplo. O caso do trust. Como vocês sabem, o trust é uma figura que existe no direito internacional, mas não é regulada no Brasil. Então todo mundo lembra lá do Eduardo Cunha, não é isso? Do trust do Eduardo Cunha, em que ele dizia que não tinha bens no exterior, não é isso? No que ele estava certo ou errado? Tecnicamente. Tecnicamente, ele estava certo, né? Estava certo, né? Porque os bens não eram dele. Os bens estavam em nome do trust. Os bens pertenciam ao trust. Não é isso? É que eu brinco, né? Ele foi tão preciso quanto o Bill Clinton quando disse que não tinha tido relações sexuais com a Mônica Lewinsky. É uma resposta precisa, né? Mas que né, leva todo mundo a uma certa dose de riso e ironia, né? Mas ele foi preciso, porque os bens, quando eles estão num trust, eles tecnicamente não pertencem ao settlor, que é aquela pessoa que cria o trust. Eles estão em confiança, em poder do trustee, que é aquele, né, que administra o trust. Então, tecnicamente, quando você transfere um bem, né, do settlor para o trust, você tem, né, uma situação em que aquela propriedade ela fica em fidúcia, em confiança, aí o nome trust, né, de alguém que vai administrar em proveito de um beneficiário, que pode ser o próprio settlor, ou que pode ser um terceiro, ou quem quer que seja. E aí, o Paulo tocou num ponto interessante. Eu posso entender que quando eu crio o trust, eu tenho uma doação? Aí eu acho que começa a entrar aquela questão de interpretação tipológica e conceitual. Eu já acho que deveria ser considerada doação, sim, mesmo que, estritamente considerando, se for numa interpretação conceitual, não vai ter uma doação, né? Mas eu acho que é uma manifestação de riqueza que deveria ser atingida, sim. Ou então mudar o ITCMD, criar um imposto que seja pro trust. Mas aí já tem imposto demais, eu não sei como é que funciona. Exatamente. Porque vamos voltar então só num conceito básico, né? Qual é o conceito de doação? O que é doação? Por liberalidade, eu passar um patrimônio meu para outra pessoa. Tem que ser porque eu quero, né? Pelo menos eu entendo assim. Exatamente. Doação é um contrato, né, que está lá regulado no Código Civil, no artigo 538 do Código Civil, por meio do qual uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o patrimônio de uma outra pessoa. Então, essa é a noção, né, de doação. Esse, na verdade, é o conceito, melhor dizendo, de doação do Código Civil. E como a Constituição fala que incide um imposto sobre a doação, se tecnicamente eu não tenho, do ponto de vista de direito privado, uma doação, eu não posso ter um fato gerador do imposto. A regra de competência é delimitada pelo conceito de direito privado. E o artigo 110 do Código Tributário diz que quando eu tenho um conceito de direito privado determinando uma competência tributária, o legislador ordinário está vinculado àquele conceito de direito privado. Ele não pode se valer de outras manifestações de capacidade contributiva, ainda que semelhantes economicamente, mas que não sejam conceitualmente, que não se enquadrem naquele conceito de direito privado, porque caso ele faça isso, ele está tributando por analogia. Vamos para um exemplo, né, mais rasteiro e mais simples antes da gente chegar no trust. Imaginem o usufruto.
Usufruto. Todo mundo aqui sabe o que é usufruto? Então, o que é usufruto? Todo mundo sabe ou não sabe? Vamos lá, alguém que saiba. Vou me arriscar aqui, hein, de novo. Vamos lá. É quando a gente transfere a possibilidade de uso e gozo da propriedade para outra pessoa, mas a propriedade continua sendo minha. Certo? Ou errado? Então vamos qualificar. Usufruto aonde? Quando sempre vocês tiverem que citar ou fazer alguma definição jurídica, o ideal é evitar a palavra é quando. Sem nenhuma crítica pessoal, Paulo, mas é porque isso é natural da gente. A gente fala, é quando, e a gente manda qualquer coisa. Né? E quando quer dizer o quê? Um tempo. Né? E usufruto é tudo menos um tempo. Né? Então, o que é o usufruto? A gente tenta sempre, em definição, tem que ser preciso. Então, a gente precisa categorizar as coisas, classificar. Você fala, o cachorro. Cachorro é quando passa um bicho de 4 patas. Não, a gente fala, cachorro é o quê? É um animal, é isso? Da classe dos, sei lá, classe, filo, animal vertebrado, mamífero, felino, né? Da família, sei lá, canídea, da espécie tal. Né? Aí a gente definiu o que é cachorro. Né? Então, o que é, dentro dessa ótica, né? E sem nenhuma crítica pessoal, tá, Paulo? Aqui tá todo mundo aprendendo aqui, mas é super importante quando a gente vai fazer definições jurídicas, seja no mundo da advocacia, seja em concurso público, tá? Quem quiser, para definir alguma coisa, defina alguma coisa, você pensa, onde é que isso está, né? Como é que eu categorizo, como é que eu classifico isso? Guilherme, me ajuda aí, vai. É sobre isso? Seria mais ou menos, por exemplo, um usuário pode desfrutar da coisa alheia, mas ele tem a posse, mas não tem uma propriedade. Não é dele a coisa, por exemplo. Seria mais ou menos nessa linha. Vamos lá. Onde é que está o usufruto no Código Civil? O usufruto é o quê? Direito real. Direito real. Então vamos lá. Usufruto é um tipo de direito real, não é isso? É uma das espécies de direito real, né? Até porque os direitos reais são todos... Direitos obrigacionais você pode criar os que você quiser, mas os direitos reais são típicos. O Código Civil define todos os direitos reais possíveis. Tá? Até porque os direitos reais são oponíveis o quê? Erga omnes, não é isso? Diferentemente dos direitos obrigacionais que só vinculam interpartes. Então, os direitos reais, então, o usufruto é uma espécie de direito real por meio da qual se transfere o uso e a fruição de um bem para uma determinada pessoa. Mais ou menos isso. Não vi a definição, mas se eu tivesse que definir aqui de uma forma mais ou menos precisa, seria isso. Então vejam, o usufruto é um direito real. E você transfere o uso e o gozo de uma determinada coisa para uma pessoa. Beleza. Tá? Então, vamos lá. Usufruto é doação? Imagina que eu instituí o usufruto, tá, de um imóvel para uma determinada pessoa. Não é que eu doei a minha propriedade com reserva de usufruto para mim, que é o mais comum. Né? Imagina, sem doação, eu simplesmente instituí o usufruto. Disse, de a partir de hoje em diante, o Guilherme pode usar e fruir da minha casa. Eu instituí o usufruto, está lá no RGI, ele pode usar e fruir da minha casa. Tá? Então, usufruto. Usufruto é doação? Professor, Ah, eu entendo que não há uma transferência de propriedade, né? Então, exatamente. Deveria ser doação. Exatamente. Então, veja, eu não tenho nenhuma transferência do bem. O bem continua sendo meu. O bem continua sendo meu patrimônio. Então, não há, tecnicamente, doação, até porque o usufruto não é direito obrigacional. Doação é um contrato. Eu instituo o usufruto em favor de alguém. Aquilo passa a ser um direito real instituído. Não há propriamente uma relação contratual entre mim e o usufrutuário. Existe uma instituição de um direito real. Portanto, não há contrato de doação algum no usufruto, na instituição do usufruto. Tá?
Só que vários estados cobram ITCMD na hora em que você cria o usufruto, com base no fato de que o usufruto é gratuito. E aí temos um pequeno problema, porque, um grande problema na verdade, você está cobrando ITCMD sem que haja fato gerador, sem que haja doação. E, portanto, há jurisprudência farta questionando, tá, a cobrança de usufruto nessa situação. Portanto, usufruto, nesse caso, tá, é questionável e a jurisprudência tem bastante consolidada de que não é possível a cobrança do imposto nessa situação. E aí vamos caminhar para o trust. O que o trust também é questionável? A cobrança do TCMD. Tem só o Paulo participando aqui, o Guilherme, ou tem mais gente aí? Vamos lá, gente. Por que não pode ter, ou é questionável, ITCMD quando alguém transfere um bem para um trust? Não tem trust no Brasil, mas digamos que eu transfira, caso do Eduardo Cunha, ele pega, transfere o bem dele, os bens dele, para um trust no exterior. Que, obviamente tem que estar no exterior porque não tem trust no Brasil, né? Você não pode criar trust, mas a legislação brasileira respeita trusts que sejam sido criados no exterior. Então imagina que eu pego e transfiro meus bens para um trust na Suíça. Bom? E aí, esse trust vai estar lá na Suíça, esses bens vão ser administrados por um trustee que vai fazer isso em proveito de um terceiro, sei lá, meus filhos. Então todos os rendimentos tal, vão ser pagos para meus filhos, etc. Tem TCMD nessa história? Como eu vou dar minha opinião aqui primeiro já, e quem quiser me acompanhar. Então, para mim, tecnicamente não deveria ter, porque não poderia ter, porque, como a gente sabe, o ITCMD hoje está vinculado à concepção do direito civil. Então, tem que ser uma liberalidade e tem que ser uma coisa direta. Eu vou transferir para alguém. No trust, não, vai ser uma transferência indireta, e por aí, por si só, já poderia afastar a incidência do ITCMD. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, às vezes, a gente pode ter uma interpretação um pouco menos rígida e legalista para entender que, embora não seja tão direta essa transferência, é uma manifestação de riqueza que vem de uma doação que poderia estar abrangida pelo ITCMD. Então, colocando assim o chapéuzinho da fazenda, né, eu poderia afirmar que seria possível cobrar ITCMD pela transferência do trust. Então, se eu entendi bem, você tecnicamente não poderia. Mas se eu quiser fazer aqui na fazenda e cobrar, beleza. Mas tecnicamente não pode, né? Jogando para usar um jargão aqui e sem querer tomar posição, mas jogando nas 4 linhas da Constituição, não pode, né? Isso? Então, beleza, tá? É o que me basta como professor de direito para a gente seguir em frente, tá bom? Então, não pode porque não há doação. É simples como isso. Tá? Não há no trust doação. Na minha visão, não há doação, até porque o nome já diz bem, doação é alguma coisa que a gente tem regulado no Brasil, trust é algo que a gente não tem, que a gente reconhece, né? Mas que não é caracterizado do ponto de vista da legislação tributária ou mesmo da legislação de direito civil como uma doação. Tá? E aí, então, a gente sempre tem que lembrar desse conceito, tá? Que vai permear a aula de hoje, que é para que a gente possa ter legitimamente ITCMD. Lembrando do D, né? Que está falando de atos intervivos, né? Não estamos falando de causa-morte. Aqui a aula é de planejamento sucessório. Planejamento você precisa ter antes de você morrer. Então, em vida, doação. Para a gente ter ITCMD, a gente tem que caracterizar a doação. Não havendo doação, não há se falar em ITCMD. Um outro ponto que a gente precisa ver ainda no plano constitucional é quem é competente para tributar essa doação. Porque se o imposto pertence aos estados, eu tenho que ver qual estado vai tributar aquela doação. E aí a Constituição traz basicamente 3 regras. Tá? 3 regras. A primeira regra diz respeito aos bens imóveis. A Constituição diz o seguinte: cabe o ITCMD sobre bens imóveis ao estado em que está localizado o bem, o estado da situação do bem. Então, se eu, aqui no Rio, dou ao Paulo um apartamento em São Paulo, onde é que a gente vai recolher o ITCMD?
Paulo. São Paulo. Né? Porque bem imóvel, pouco importa onde esteja o doador, eu tenho que olhar a situação do bem imóvel. Então, ainda que os doadores estejam aqui, o donatário está aqui, o bem está em São Paulo, o ITCMD deve ser recolhido para São Paulo. Tá bom? Beleza? Bom, e aí, obviamente, que a legislação aplicável é de São Paulo, o fato gerador aplicável é lá, a base de cálculo e tudo mais. A gente tem que olhar qual é o estado competente e aí eu vou olhar qual é a legislação aplicável. No caso de bens móveis, a Constituição diz: cabe o imposto ao estado do doador. Do doador. Então, se eu estou aqui no Rio e dou... Tem alguém aqui de São Paulo? Não? Nem para ajudar no meu exemplo? Tá bom. Então, mas dou para alguém que esteja em São Paulo, tá? Um automóvel meu que está lá numa fazenda em Goiás e que foi emplacado no Paraná, aqueles problemas de direito internacional privado, né? Mas direito doméstico, vamos dizer assim. Para onde é que eu vou ter que recolher o ITCMD? Eu, no Rio, dou um automóvel para uma pessoa que está residente em São Paulo. Esse automóvel está numa fazenda em Goiás e foi emplacado no Paraná. É No um Detran bem do Paraná. móvel, então é o estado do doador do Rio, no Do caso. doador, ou seja, tem que recolher ITCMD para o Rio. Pouco importa emplacamento, é uma questão de direito administrativo, pouco importa a situação do bem, né? Porque imóvel imóvel pode estar em qualquer lugar, não é isso? Então importa onde está o doador, tá? Exatamente, para o Rio de Janeiro. Então, a terceira regra qual é? A terceira regra é que a Constituição determina que a competência vai ser regulamentada por lei complementar se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se o decúbito possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve seu inventário processado no exterior. Então, essa outra regra é para o caso de o ITCMD, né, o CM, e aqui vamos pensar no doador domiciliado no exterior, domiciliado ou residente no exterior, cabe a competência regulamentada por lei complementar. Beleza. Então, vamos lá. O doador estando em Portugal ou nos Estados Unidos, né, sendo domiciliado lá, ele doando um bem, né, que está localizado lá ou localizado no Brasil, para alguém que está no Brasil, a competência é regulada por lei complementar. E não há, até o momento, não foi editada essa lei complementar. Isso, no entanto, não impediu vários estados, um deles o Rio de Janeiro, a editarem leis estaduais, na ausência dessa lei complementar, tentando de alguma forma tributar essa situação em que o doador está no exterior. Então diz, por exemplo, a lei 7174, que é a lei aqui do Rio de Janeiro, que se o doador estiver no exterior, mas o donatário estiver aqui no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro vai ser competente para tributar essa doação. E aí, o que vocês acham dessa situação? Pode? Não pode? Pode repetir, professor, por favor? Vamos lá. Claro. Imagina o doador, tá? Imagina, vamos lá. Seu pai mora no exterior, tá? E doou para você uma aplicação financeira, um CDB, que ele tem aqui num banco no Brasil e você mora aqui no Rio de Janeiro, tá? A lei do Rio de Janeiro, a lei estadual do Rio de Janeiro, diz que o imposto, nessa situação, como o donatário está localizado no Rio de Janeiro, cabe o imposto ao Estado do Rio de Janeiro. Mesmo a Constituição dizendo que essa é uma situação que deve ser regulada por lei complementar e não existe lei complementar até o momento tratando dessa questão. A questão é, pode o legislador estadual fazer isso? Nessa hipótese, eu concordo com o Gabriel Vasques, que comentou aí no chat, porque pode ser que vire um risco de bagunça, né? Todo mundo vai começar a fazer uma lei estadual e aí pode acabar gerando
não é bem o termo, né, guerra fiscal, mas poderia, enfim, ocasionar problemas desse tipo. Conflito de Então, competência, né? Uhum. Então, por mim, não poderia ferir o princípio da legalidade, como o Gabriel falou aí. Professor, Bom ponto. Pois não, Matheus? então, eu acho que é inconstitucional a lei, pensando também no precedente do DIFAL, né? Que o Supremo considerou inconstitucional porque era uma resolução do CONFAI, se não me engano, né? E precisava de lei complementar. Então, tendo reserva de lei complementar, pelo princípio da legalidade, não poderia, né? Mais do que só princípio da legalidade, né? Porque a rigor existe lei, né? Mas é reserva de lei complementar, né? Isso. Então, o que acontece, exatamente, você tocou num ponto excelente, Matheus. O que os estados alegavam em defesa dele? Alguém sabe o que os estados alegavam em defesa dele? Os estados, eles basicamente arguíam que eles usavam o artigo 24, parágrafo 7º, 8º da Constituição, que fala de competência concorrente. É aquele dispositivo que é quando viu? Péssimo, né? É aquele dispositivo que determina que cabe aos estados e à União Federal disciplinarem situações em que ambos podem, né, dispor sobre alguma matéria, cabendo à União regular normas gerais sobre aquela matéria e ao Estado normas especiais. E o artigo 24, por exemplo, direito do consumidor é um dos casos, né? Cabe à União normas gerais, o Estado tem competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor. Só que existe um dispositivo constitucional, no artigo 24, dizendo que quando o Estado, né, quando a União não editou a norma geral, o Estado teria competência legislativa plena. Portanto, poderia legislar, inclusive, sobre normas gerais naquela matéria. Tá? E aí, sobrevindo legislação federal, ficariam sustados os efeitos da lei estadual naquilo em que ela dispusesse sobre normas gerais. Só que tem um problema com esse raciocínio do Estado, que foi muito bem detectado por vocês. Se todos os estados pensassem assim, cada um poderia trazer a sua regra de competência. E eu poderia ter conflitos de competência em matéria tributária. Imagine, por exemplo, que o Estado do Rio adota o critério de que se o donatário estiver localizado aqui, eu tenho competência para tributar essa doação. E imagine que, sei lá, um Estado XPTO traz uma outra regra, né, de conexão, dizendo que, bom, se o donatário, o último domicílio dele no Brasil foi o meu Estado XPTO, eu teria competência para tributar essa doação. Então eu chego numa situação em que o Rio de Janeiro e o Estado XPTO se julgam competentes para tributar a mesma doação, cada qual se valendo da sua legislação estadual. Por que precisa de lei complementar? É justamente porque um dos objetivos da lei complementar, como vocês sabem, nos termos do artigo 146 da Constituição Federal, é dirimir conflitos de competência em matéria tributária. Então, a Constituição outorgou esta matéria, a lei complementar, para, evitar conflitos de competência, e 2, disciplinar o imposto nacionalmente, porque o ITCMD, embora seja a competência dos estados, é um imposto definido pela Constituição Federal, e essa é uma regra que importa, ainda mais se tratando de conflitos entre o Brasil e o exterior, que haja uma regra uniforme nacionalmente, né? Então, claramente, né, aqui a legislação, a Constituição delegou ao legislador complementar porque ele quer uma única regra para todo mundo, que valha nacionalmente, né, dentro da competência, né, da União Federal, né, ou do Congresso Nacional, atuar legislando para a federação. Né? Não é uma lei estadual, aqui é uma lei nacional, que vale para todos os estados. Então, essa é a função da lei complementar. Como foi a função da lei complementar, né, Matheus? No caso de FAO. Né? Porque o ICMS, embora seja um imposto estadual, o que se quer é o quê? É um critério único, nacional, para que todos os estados sejam vinculados àqueles e você não crie conflitos de competência entre os estados, numa matéria em que é interestadual, em que há o interesse da federação. Então, vejam, aqui não é uma regra de competência concorrente. Você não pode aplicar uma norma de competência concorrente, como queriam os estados, para uma situação em que há competência privativa. Lei complementar é reserva de lei complementar.
Mais que competência privativa, não é só competência da União Federal, é da União Federal por meio de lei complementar. Então, era um absurdo o raciocínio dos estados querer usar uma norma que se aplica a caso de competência concorrente para norma de competência privativa da União Federal. Não faz o menor sentido. Ainda mais se tratando de lei complementar, de matéria de lei complementar, de reserva de lei complementar. Então, o Supremo Tribunal Federal já julgou essa matéria, o tema 285 da recuperação geral. Tá? Inclusive, ele tem uma série de adins contra leis, né, que trouxeram essas normas antes da lei complementar. Qual foi o problema desse julgamento do Supremo Tribunal Federal? É que, assim como aconteceu em outros grandes casos, envolvendo uma grande repercussão, né, sobre as finanças estaduais, julgados na pandemia, houve modulação de efeitos. Então, o Supremo declarou a inconstitucionalidade daquelas normas, mas modulou os efeitos da decisão de tal sorte a que apenas dali para frente é que se considerasse a inconstitucionalidade, ressalvando apenas e tão somente aqueles contribuintes que ajuizaram ações judiciais até o momento do início do julgamento, questionando a cobrança do imposto. Tá? Então, eu costumo dizer que quem foi meu aluno antes disso sabia disso, até porque eu sempre falei desde o D0 dessa discussão tributária. E dizer que ainda não morreu, porque hoje é inconstitucional e que ainda não existe lei complementar. Então, é uma coisa que está valendo. Então, para doações feitas a partir de agora, podem se beneficiar dessa situação. E outro dia eu estava, inclusive, analisando um caso, né, com advogados portugueses, no evento que a gente fez lá no escritório, porque parece que em Portugal, tem muita gente que mudou para Portugal ali nos últimos anos, né? A população de brasileiros morando em Portugal mudou, cresceu exponencialmente ali. Só para vocês terem ideia de quantos brasileiros existem morando quase que em Portugal? Hoje em dia? E aí, Laura, tudo bom? Bom ter você aqui. Gente, hoje tem mais de 200 mil brasileiros quase que morando em Portugal. Isso sem contar os brasileiros que, na verdade, não são brasileiros, são portugueses, né? Porque, por exemplo, eu tenho dupla cidadania, então você não considera, não computa como brasileiro, né? Porque é português, mas, enfim, morou no Brasil e tem dupla cidadania, né? Então, existe muita gente morando lá e Portugal, até onde eu vou, pelo menos até o início do ano, você não tem um imposto como o nosso aqui, tributando doação entre pais e filhos, entre os herdeiros necessários. Então, por exemplo, você tem hoje uma situação em que você tem alguém morando em Portugal, né, que quer fazer um planejamento sucessório, que é transferir patrimônio para os seus herdeiros que estão morando no Brasil. Essa é uma situação ótima de planejamento sucessório, porque você hoje não tem esse imposto em Portugal, a ser confirmado com um advogado português, mas até onde eu vou não tinha. E, do ponto de vista da legislação brasileira, isso daí certamente, você não tem ainda a lei complementar regulando essa tributação. Então você tem uma situação aqui claramente constitucional e compatível de dupla não tributação. Não há tributação na legislação, né, da doação propriamente dita, né? Mas não existe tributação em nenhum dos dois países, então uma situação excelente aqui para planejamento sucessório internacional. E aí, um último ponto com relação à Constituição Federal, o legislador determina que a alíquota máxima do imposto é 8%, e isso deve ser fixado, né, gente? A alíquota que determina a Constituição é que ela deve ser fixada por resolução do Senado Federal. E a resolução do Senado Federal atualmente existente diz que essa alíquota máxima é de 8%. Ah, professor, uma alíquota alta ou alíquota baixa? Uma alíquota alta. Você fala, mas lá nos Estados Unidos eles tributam doação muito mais do que isso. E herança também. Só que nos Estados Unidos, isso é o que eu brinco de dizer, é uma meia verdade, né? Porque os Estados Unidos, de fato, tributam doação uma alíquota muito maior que essa. Só que tem uma faixa de isenção do imposto federal que é enorme. Né? Acho que atualmente está em mais 5 ou 6 milhões de dólares. Então, você até tem tributação alta, mas é sobre heranças muito elevadas. A herança, digamos assim, da classe média acaba não sendo tributado, é tributado a uma alíquota muito baixa. Então, o Brasil até tributa muito alto. Se você imaginar que desde o momento que você tem uma herança mínima,
ela já passa a ser tributável. Então, aqui um ponto importante, né? E se a gente tivesse muito tempo para falar sobre essa aula de hoje, só um rapidinho, deixa eu só ligar o ar aqui, gente. Só vou pedir licença de vocês um minutinho para ligar a câmera aqui, só para ligar o ar, rapidinho. Vou pegar aqui. Vou fechar a janela aqui, ligar o ar. Perdão, pessoal, vamos lá. Porque a gente poderia aqui, inclusive, falar sobre imposto de grandes fortunas, né? Que eu acho que vai ser um tema, certamente, da reforma tributária. Como vocês sabem, existe no Brasil competência tributária para tributar o imposto sobre grandes fortunas. Inclusive, uma ideia do então constituinte Fernando Henrique Cardoso, um entusiasta do tema na década de 80. Sobre esse ponto, a gente poderia aqui fazer uma palestra inteira. Tá? Acho que é um tema super bacana, não sei se vocês já discutiram aí tributação sobre grandes fortunas aqui no GTRI, mas é um ponto bastante interessante, mas infelizmente a gente não tem tempo aqui para isso, tá? Então eu só recomendo a vocês um estudo bem legal que o INSPER fez, está na internet, tá? Em que eles analisaram lá no INSPER uma série de países que instituíram o imposto sobre grandes fortunas. E a gente tem desde a Suíça, tá? Países super ricos, até a Argentina recentemente, né? Colômbia também é um caso aqui na América Latina, Espanha tem imposto sobre grandes fortunas, França instituiu, depois revogou, tá? E de uma forma geral, né, só não queira dar spoiler sobre o estudo, que eu recomendo a vocês todos que leiam, porque é super interessante, porque eu acho que é muito bacana a gente falar não só com base em teoria, né, mas com base empírica, já que tem, né, vários países que fizeram essa tributação, vamos ver quais os resultados que eles escolheram. E assim, existe um certo consenso, né, nesse imposto sobre grandes fortunas, de que os resultados foram desastrosos, porque em grande parte dos países a arrecadação é pífia, e o que aconteceu na prática foram emigração de grandes fortunas. Então foram países que verdadeiramente perderam, ou seja, na prática não se conseguiu arrecadar nada, e você tirou patrimônio, você estimulou a saída de patrimônio. Acho que num esquema hoje, né, em que boa parte do patrimônio é móvel, né, principalmente as famílias mais ricas, elas têm boa parte dos ativos, são ativos móveis, é muito fácil você sair do país. Então você teve, na verdade, uma grande saída de capitais. Então os países ficaram mais pobres. Esse foi o resultado. Na Argentina, então, foi desastroso. Foi assim, uma fuga de capitais enormes, né, do país, e a um custo de arrecadação, na verdade, um retorno de arrecadação muito baixo. Então, assim, o estudo acaba concluindo que, na maior parte das vezes, foi uma péssima ideia. E nem na Dinamarca, que é um país, enfim, de tributação muito alta, etc., tem uma tributação muito relevante. Tá? Fala, Guilherme. João, só fazer um comentário aqui mesmo. O senhor falou de ITCMD, né, a transmissão causa-morte situações, também sobre o imposto sobre grandes fortunas. A gente também pode traçar um paralelo com o ITBI, né, que é a transmissão intervivos sobre bens imóveis, mas também pode ser um tributo incidente sobre essa sucessão patrimonial, correto? Na verdade, o ITBI ele pressupõe um ato intervivos, né? Você tem que fazer, na verdade, a transferência dos bens imóveis, né? Tem que ser intervivos e tem que ser oneroso, né? Então, se você comprar e vender e só para imóvel, né? O ITBI é o imposto de transmissão onerosa intervivos de bens imóveis, né? Então, pressupõe uma compra e venda, uma permuta, alguma onerosidade e não a simples transmissão causa-morte, se você não tem ITBI, né? Mas é uma alternativa, na verdade. O ITBI acaba sendo uma alternativa para transferir patrimônio entre pais e filhos, quer dizer, doação entre pais e filhos, né? Tem que respeitar livre. Compra e venda é sempre anulável, né? Compra e venda entre pais e filhos, né? Só que anulável, então ela pressupõe que alguém a anule, né? Ela não é nula de pleno direito, né? Então, acaba sendo uma questão mais complexa, né? Porque você pressupõe que alguém vai ter patrimônio que vai pagar alguma coisa por aquele bem, né? A ideia de você transferir patrimônio pressupõe que você está simplesmente transferindo o patrimônio. Então, mas sempre a gente tem que estudar todos os impostos. Tem situações, né? Principalmente quando eu dou uma aula de partilha
que aí a gente está falando, na verdade, de separação, de divórcio, pode ser uma alternativa razoável para você resolver partilhas, porque a tributação de TBI normalmente é menor que a de TCMD. Então, muitas vezes, é uma alternativa de planejamento tributário interessante, tá? Mas hoje aqui acho que o foco é o nosso ITCMD, tá? Gente, para bem aqui da gente conseguir concluir aqui o resultado, até resolver o caso gerador, eu vou dar uma acelerada um pouco na aula, tá? Então eu vou pular algumas partes, mas quem tiver interesse, quiser perguntar, enfim, eu deixo meu e-mail aqui, a gente fica à vontade para falar sobre esses temas aqui. Mas só para a gente cumprir o horário, que vai até que horas, Duda? 9h30, não é isso? Isso. É isso, então temos uma meia horinha só de aula aqui pelo horário regulamentar, mais uns acréscimos aí que já me disseram que a gente pode, é tipo acréscimo da Copa do Mundo, né? Não é, são 3 minutos, é uma coisa mais generosa. Então eu vou aqui caminhar para um ponto relevante que eu acho aqui, do ITCMD aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Que é basicamente, tá, a forma como a lei aqui tributa a doação, tá? Eu acho que aqui tem 3 pontos importantes, tá? Porque a Lei 7174, ela previa, na redação original dela, 2 alíquotas. Uma de 4,5% para valores até 400 mil FIR. O FIR-RJ é o índice adotado aqui para o Rio de Janeiro, né? Que ele é mais ou menos 4, uma FIR-RJ que vale a R$4, mais ou menos. Então, a gente está falando aqui de 1.600.000 o FIR-RJ, né? Tinha uma tributação de 4,5%, acima disso 5%. Só que aí veio a Lei 7786, de 2017, e ela dispunha que a partir de 1º de janeiro de 2018, você iria aplicar as seguintes alíquotas, considerando a totalidade dos bens e direitos transmitidos. E a alíquota vai de 4% a 8%. Né? Então, aquilo que era em R$400 mil, era 4,5%, né? e 5%, aqui ficou de 4% para 8%. E mais, essa lei foi editada ali mais ou menos em outubro, novembro, e determinava que ela valia a partir de 1º de janeiro de 2018. Eu costumo dizer que essa lei tem 3 problemas, na minha visão. 3 problemas. O primeiro é um problema temporal. Por que temporal? Ela não respeitava a anterioridade nonagesimal. A lei respeitava a anterioridade do exercício, né? Então ela aumentava tributo, e aí ela valia a partir do 1º de janeiro do exercício seguinte. Até aí tudo bem. O problema é que não tinha 90 dias da publicação da lei até 1º de janeiro de 2018. Se você considerasse os 90 dias, daria mais ou menos meados de fevereiro. Então o primeiro problema era temporal. E essa questão, então, foi levada pela OAB, tá? Primeiro numa representação de constitucionalidade, depois subiu até o STF. Qual foi o julgamento definitivo do STF nessa matéria? O STF considerou constitucional, mas deu interpretação conforme, para dizer que essa lei só poderia produzir efeitos a partir de 90 dias contados da publicação. Então, o primeiro problema temporal foi sanado por uma decisão do STF, que está valendo, e o Estado respeita essa decisão do STF. Então, ele considera, né, que essa lei só pode produzir efeitos a partir de meados de fevereiro, porque tem que se respeitar a anterioridade nonagesimal. Tá? O segundo problema dessa lei é com relação à definição da alíquota. Porque, vejam, a lei ela diz que o imposto vai ser fixado sobre a totalidade dos bens e direitos transmitidos. Então, imagina a seguinte situação. Imagina que eu tenho uma herança de 10 milhões de reais. Uma baita herança, né? E aí eu vou transmitir esses 10 milhões de reais de 2 formas diferentes. Numa, eu tenho um único herdeiro, que ele vai herdar os 10 milhões de reais. Então, eu vou transferir para esse herdeiro 10 milhões de reais. Na outra situação, eu tenho 10 herdeiros. Então, cada herdeiro vai receber 1 milhão de reais. É isso? 10 milhões divididos por 10, 1 milhão de reais para cada um. Só que veja o que faz a legislação do Estado do Rio de Janeiro. Ela dispõe que a alíquota vai ser fixada considerando a totalidade dos bens e direitos transmitidos.
Isso significa que ele vai computar a alíquota nas duas situações. Eu transferindo 10 milhões para uma pessoa só, ou transferindo 10 milhões para 10 pessoas, da mesma forma. Entenderam o que eu estou dizendo? E aí, o que vocês acham disso? Pode ou não pode fazer isso? Se eu entendi bem, parece que ele está usando uma base de cálculo que não necessariamente está mostrando a manifestação de riqueza que deveria ser da doação, né? Parece que é uma base de cálculo maior do que deveria ser tido como base. Exatamente. Esse é o ponto. E aí, o que eu faço quando tem uma situação dessa? Me parece contestável isso, inclusive no próprio STF, né? Ou chega a matéria de chegar no STF. Exatamente. Tem um problema constitucional e tem um problema legal. Constitucional, porque eu estou, né, fazendo uma tributação além da capacidade contributiva, né? Porque eu deveria verificar a capacidade contributiva de cada doação, de cada transmissão causa-morte. E um problema legal, porque o próprio CTN diz que eu tenho tantos fatos geradores no ITCMD quanto doações e transmissões causa-morte, quantos herdeiros tiver. Não é uma única, né, a herança, não é uma única transmissão causa-morte. Se eu tiver 10 herdeiros, eu tenho 10 transmissões causa-morte. É isso? É porque eu posso ter renúncia, né? Se eu tenho renúncia de um herdeiro, volta para o monte, eu não tive transmissão causa-morte ali. Eu não tive fato gerador do imposto. Então, vejam, as transmissões são individuais. Então, não faz sentido eu colocar uma alíquota, tá, com base na totalidade. Eu tenho que olhar cada transmissão. Não é isso que a legislação faz. Contestável do ponto de vista constitucional, contestável do ponto de vista legal. Então, segundo o problema da lei, é considerar a totalidade e não individualmente cada uma das transferências. Mas eu disse a vocês que eram 3 problemas. Qual o terceiro problema? O terceiro problema é a forma de fixação da alíquota. O que está acontecendo aí? A alíquota está subindo, né, à medida em que eu vou subindo a quantidade de bens transferidos. Não é isso? Ah, professor, isso é uma progressividade. E o Supremo já disse que o ITCMD pode ser progressivo. Isso é uma meia-verdade. O Supremo, é verdade, já disse, inclusive em repercussão geral, que o ITCMD, embora a Constituição seja silente, que o legislador tem liberdade para criar um ITCMD progressivo. Tem casos que a Constituição determina que o imposto deve ser progressivo. Né? Por exemplo, o imposto de renda, né, deverá ser informado pela progressividade. E tem situações que a Constituição não fala nada. No caso do ITCMD, é isso que acontece. Mas o Supremo já disse. O fato da Constituição ser silente não impede o legislador de criar o imposto progressivo. E o Supremo já disse. Só que o Supremo disse que esta progressividade deve se dar em função da capacidade contributiva. Não é qualquer progressividade. É uma progressividade que respeite a capacidade contributiva. Foi isso que o Supremo disse. E aí eu tenho um problema com essa lei aqui. Essa lei observa a capacidade contributiva? O que vocês acham? Na minha opinião, não teria uma disposição mencionando capacidade contributiva ali. Não tem nenhuma disposição nesse sentido. E por que mais do que isso? Porque esse imposto aqui, ele é progressivo, Duda? Pensa no imposto de renda. O imposto de renda é o típico imposto progressivo. Isso aqui é parecido com o imposto de renda? Eu te ouço melhor quando você não está no mudo. A base de cálculo é a mesma nesses casos, mesmo quando divide ou não. A base de cálculo é a mesma, mas a alíquota está aumentando. Sim. Mas vai aumentando igual o imposto de renda? Vamos lá, como é que funciona com o imposto de renda? Vamos lá. Você ganha
5 mil reais, que agora vai ser a nova isenção, né? Segundo prometeram aí. Isso é muito bom, né? Porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula prometeram a mesma coisa, né? E que nenhum dos dois sabe que é impossível cumprir, mas tudo bem. É como funciona a política no Brasil, né? A gente acredita em literalmente Papai Noel, né? Porque os dois candidatos da situação e da oposição prometeram a mesma coisa que nenhum dos dois consegue cumprir, porque é impossível, do ponto de vista financeiro, criar um imposto de renda na faixa de isenção de 5 mil reais. Não tem milagre que aconteça. Você não tem que, se Bolsa Família, os 275 mil para dar 600, cara, você dá isenção, né, de acima de 5 mil reais, você praticamente isenta o país inteiro. Mas tudo bem, vamos lá. Voltando à realidade aqui. Imagina que você ganha 5 mil reais, tá? 5 mil reais, você aplica 27,5 sobre 5 mil reais? Assim que funciona? Não. Não, como é que funciona, Matheus? Até 1900 alguma coisinha é zero, aí a partir disso até acho que 2000 e pouquinho, 7,5, aí daí para frente 15, 22,5, e por fim 27,5 acima de 5 mil. É que nem os honorários do CPC, né? É isso, exatamente. Ou seja, tributação progressiva é aquela em que a alíquota aumenta à medida em que a base de cálculo aumenta. Só que esse aumento se dá só na medida em que a base de cálculo aumenta. É a medida em que a base de cálculo aumenta e na medida em que a base de cálculo aumenta. Não é? Por quê? Porque, como você bem disse, né, até R$1.900, vamos lá, simplificando, R$2.000, todo mundo é isento. Então, se eu ganho 5 mil reais, os 27 mil não vão incidir sobre 2 mil. Eles vão incidir só sobre aquelas faixas acima disso. Então, na prática, o imposto progressivo, ele depende de você aumentando, mas só sobre aquilo que sobeja. Isso faz todo sentido, isso respeita a capacidade contributiva. Por quê? Até R$2.000, concorda? É todo mundo igual, todo mundo isento. Do Ike Batista ao assalariado. Todo mundo precisa desse 2.000 como uma faixa mínima de dignidade. Então, até R$2.000, todo mundo igual. Todo mundo vai ter o mesmo tratamento tributário. E só na medida em que desiguala é que eu tributo mais gravosamente. Mas só naquela medida. Sob pena de eu fazer o quê? Imagina o seguinte, é coisa prática, né? Se o cara que recebe 2.000 e o cara que recebe 2.001, o cara te receber 2.001, ele tiver o 7,5, né? Sobre os 2.001, concorda que vai sobrar para ele menos do que o cara que recebe 2.000, porque o 2.000 não vai pagar nada, o 2.001, se ele pagar 7,5 sobre 2.001, né, vai sobrar 1.900 e alguma coisinha, né, e vai ser menos do que o cara ganha 2.000. Então você tem o cara que vai ter uma renda líquida menor, né? Então isso não faz sentido do ponto de vista de capacidade contributiva, né? Uma pessoa que ganha mais vai acabar ganhando menos, né? Então não tem o menor sentido isso do ponto de vista de capacidade contributiva. E é isso que o imposto progressivo, então, visa promover. E é isso que tem que ser respeitado, a capacidade contributiva, que não está sendo respeitada aqui. Porque, veja, se eu tenho, né, 70 mil FIR, que dá mais ou menos 280 mil reais, eu tenho uma tributação de 4. Então, quem recebe até 280 mil reais paga 4%. Então, 70 mil reais, 280 mil reais, né, você vai pagar ali 4 vezes 280, fazendo uma conta rápida aqui, 11 mil e pouco, não é isso? 4 vezes 2, 32, 4 vezes 2, 8, 11.200. Então, você vai ter alguma coisa como 269 mil, vai, só para simplificar a minha conta aqui. Né? Você ganha 280, vai pagar 11.200, fica com 269 mil. Agora, o cara que pega 70.001, né, ele vai pagar 4,5. Né? Ou seja, com aqueles meio lá, né, os 4% mais os 0,5% de 280 mil dá mais ou menos 100 e poucos mil, né? 100 e poucos mil, mais R$1.000. Ou seja, ele vai acabar pagando muito mais, né, por conta daquele R$1 só
de acréscimo. Então, isso aqui claramente não respeita a capacidade contributiva. E, na minha visão, tem uma outra inconstitucionalidade aqui. Então, tem o problema da inconstitucionalidade temporal, tem o problema da inconstitucionalidade da totalidade e tem o problema da progressividade aqui, que é mal feita e não respeita a capacidade contributiva, todos eles passíveis de questionamento. Tá bom? Beleza? Pergunta quem questiona isso na prática? Ninguém. É impressionante isso, como eu disse a vocês. Existem uma série de oportunidades, na prática ninguém faz. E tem aqui um caminhão de dinheiro, que você pode questionar em qualquer inventário isso aqui, tá? Então fica aí a ideia para quem quiser seguir adiante. Gente, vamos então só passar aqui, eu vou ter que passar de VGBL, PGBL, eu só falei uma notinha a mais sobre isso e a gente entra em holding, tá? Para a gente conseguir dar tempo de falar aqui sobre planejamento sucessório, sobre holding, ainda que eu tenha que passar um pouco rápido sobre holding. Quem tiver mais interesse, tá? Existe um ótimo pós-graduação sobre isso, tá? Em que eu dou 3 aulas sobre planejamento, na verdade, uma aula sobre divórcio e separação, né? Outra aula sobre herança, de uma forma geral, tributação de herança, e outra aula sobre planejamento sucessório. Essa aqui é uma versão resumida, é minha tentativa aqui de compactar os melhores momentos, tá, da aula, que é um curso muito maior, tá, que são quase 3 horas de aula sobre cada um desses. Mas aqui não é jabá, não, até porque a minha sede aqui é total de conhecimento, muito mais que vender qualquer coisa, tá? Mas eu sempre estimulo vocês que pesquisem e reflitam sobre essa, que é uma área que todo mundo algum dia vai enfrentar, né? Porque todo mundo algum dia, né, vai. São aquelas áreas que todo advogado acaba tendo que responder, que é família, né, trabalhista ou sucessões, né? Porque fatalmente alguém morre, alguém tem algum empregado ou tá sabendo de algum empregado, né, e tem algum problema de família. Então, se alguém ouve alguma coisa na sua vida jurídica, certamente será sobre um tema. E, obviamente, imposto de renda, que, né, também é uma coisa que todo mundo vê, mas isso geralmente as pessoas perguntam mais para contador, porque advogado não sabe sobre imposto de renda, que é uma grande vergonha, né? Porque as pessoas se formam em direito e não sabem nem fazer a própria declaração de imposto de renda, né? Que é uma coisa lamentável. Mas voltando aqui para a aula, o ponto é o seguinte, né? Vimos aqui o ITCMD como imposto que incide sobre doação. E a pergunta que eu faço a vocês beleza, incide ITCMD, vimos aqui alguns pontos polêmicos disso. Imposto de renda. Incide imposto de renda sobre doação ou herança? Sim ou não, pessoal? É uma pergunta que eu nunca tinha me feito, mas não poderia, né? Na minha interpretação, não poderia, porque seria um caso de o mesmo fato gerador ser tributado por 2 tributos diferentes. Mesmo que, na perspectiva da pessoa que vai receber o dinheiro, ela mesmo que tenha um acréscimo patrimonial, esse montante ele já foi tributado anteriormente. Então, para mim, não poderia ter 2 tributações sobre o mesmo fato gerador, ainda que não seja literalmente o mesmo fato gerador, né? Exatamente, você tem um ótimo ponto, Paulo. E, na verdade, a gente não precisa nem chegar a uma discussão tão complexa assim, mas eu gosto de discussões complexas. Mas a discussão pode ser muito mais rasteira do que essa, na verdade, porque a legislação de imposto de renda isenta, né, esse é o termo que é legislado pela Lei 7713, isenta do imposto de renda, né, os rendimentos recebidos por pessoas físicas, adquiridos por doação ou herança. Então, na prática, a União Federal não tributa isso, tá? Mas eu concordo com você que é uma boa discussão do ponto de vista constitucional. E excelentes doutrinadores, como, por exemplo, um professor Ricardo Torres, aqui no Rio de Janeiro, né, falecido, mas grande professor de direito tributário, grande tributarista, o próprio professor, e talvez uma das maiores autoridades em imposto de renda, Ricardo Maria de Oliveira, professor lá de São Paulo, eles entendem, exatamente como você, que no caso da doação existe uma transferência de patrimônio. E a Constituição outorgou a tributação dessa transferência de patrimônio ao Estado. Portanto, a União Federal não poderia tributar, né,
essa transferência de patrimônio pelo imposto de renda sob pena de estar usurpando a competência do Estado para tributar as transferências de patrimônio. Tá? Então, essa é uma discussão constitucional que na prática acaba nos colocando porque a própria legislação tributária federal de imposto de renda isenta essa operação. Tá? Mas poderia questionar a própria competência tributária da União Federal, né, para tributar e, portanto, também para isentar isso, mas enfim. Só que existe uma situação, tá, em que a legislação tributária federal determina a tributação disso, que é a seguinte, né? A Lei 9532 diz que na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado, ou por doação em adiantamento da legítima, os bens ou direitos podem ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do decujo do doador. Tá? E aí diz o parágrafo primeiro o seguinte: se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre o valor da declaração e o valor de mercado sujeite-se à incidência do imposto de renda, à alíquota de 15%. Então, eu costumo dar o exemplo do seguinte: imaginem um apartamento em Ipanema, que está lá, adquirido há muitos anos atrás, a declaração de imposto de renda, declarado por R$100 mil. Como vocês sabem, os imóveis constam na declaração de imposto de renda pelo valor pago pela aquisição, e você não corrige monetariamente. Então, se alguém comprou lá na década de, sei lá, quando, né, um apartamento em Ipanema, né, por R$100 mil, ele vai ficar lá registrado por R$100 mil. Só que esse apartamento hoje vale, sei lá, R$5 milhões. Tá? Mas continua registrado lá por R$100 mil. Só que aí, quem for transferir esse apartamento, imagina então que, né, o pai quer doar para o filho o apartamento que está lá na declaração por R$100 mil. A pessoa que está doando pode optar. Ou ela doa pelo valor que consta lá na declaração. Então, R$100 mil é a pessoa que está recebendo, então o filho vai receber por R$100 mil, vai ter que declarar a declaração dele por R$100 mil. Não vai pagar imposto algum. Mas existe a opção da pessoa que está doar para o valor de mercado. Então, ao invés de eu doar por R$100 mil, eu dou por R$5 milhões. Só que aí quem está doando vai pagar ganho de capital, como se estivesse alienando o bem com ganho de capital. Né? Quando eu vendo alguma coisa, quando eu alieno, não vendo necessariamente vendo, alieno, né? Então serve para doação também. Com ganho de capital, ou seja, aquilo está registrado como custo de R$100 mil, mas a rigor eu estou doando por R$5 milhões, quem registra aquilo na declaração vai registrar por R$5 milhões, tem que pagar ganho de capital sobre essa diferença, tributado a 15%. O ganho de capital vai ser tributado e, portanto, nesse caso, haveria tributação de doação a 15%. Aí você fala, bom, mas quem é o louco que tem a opção de não tributar, vai tributar essa doação. Né? Pagar ganho de capital, você pode simplesmente optar por transferir a valor de custo e não tributar. Eu digo a vocês que pode ser um planejamento tributário extremamente relevante tributar essa doação. Como isso, professor? Por quê? Para dizer isso, eu preciso dizer a vocês o seguinte: imóveis adquiridos ou bens, qualquer natureza, né? Não, bens imóveis, tá? Adquiridos antes de 1969, não tem tributação de ganho de capital. Então, imagina alguém que adquiriu um imóvel lá muito antigo, antes de 69. Se eu doar esse bem a valor histórico, eu não vou pagar de capital. Só que quem está adquirindo esse imóvel vai ter que registrar o imóvel pelo valor da declaração. Então, o imóvel declarado lá de 1969, hoje não vale nada a declaração. Então, quem está recebendo vai ter custo zero, praticamente. Se essa pessoa for vender o imóvel, ela está adquirindo agora, em 2022. Logo, ela vai ter que pagar o ganho de capital quando ela for vender. Então, qual é a melhor coisa? É você transferir a valor de mercado.
Se eu transfiro a valor de mercado, por exemplo, esse apartamento lá que custa 5 milhões, eu não vou pagar ganho de capital algum. E imóveis adquiridos antes de 88 tem redução também. Então, vale a pena eu verificar se o melhor não é tributar um pouquinho, mas me beneficiar dessa redução, do que simplesmente não tributar e abrir mão dessa redução. Porque se a minha ideia for vender esse imóvel na sequência ou dali a alguns anos, talvez valha a pena eu transferir a valor de mercado e pagar o imposto. Entenderam o que eu falei ou foi muito viagem? Tá claro? Beleza? Então é importante, tá? Sempre que vocês estiverem ajudando alguém em inventário, é fazer essa simulação. Tem lá o programa da Receita Federal, ganho de capital, né? Você baixa, que nem o programa de fazer declaração de imposto de renda, tem um programa para ganho de capital. E aí você simula, você coloca lá os dados, a pessoa adquiriu o imóvel em tanto, né? E aí você vê o valor de mercado, se você quiser, você calcula o ganho de capital, e ele já aplica as reduções. E aí você vê se vale a pena ou não fazer essa transferência a custo ou a valor de mercado. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Gente, tributação da holding familiar, nosso último tema aqui para acabar a aula, tá? Tem muita coisa para falar de holding familiar, tá? Eu gasto quase que 1h30 na aula que eu dou só falando de holding familiar. Aqui a gente vai fazer uma versão reduzida de 10 minutos, né? Então, vamos lá. Só para a gente dar uma overview aqui. O que vale a pena fazer holding familiar? Tá? Porque, na prática, né, algumas coisas. Você tem 3 principais vantagens em fazer uma holding familiar, que é basicamente transferir o patrimônio que está nas pessoas físicas para dentro de uma empresa. Primeiro, você evita o ITCMD e todas as discussões de inventário, né, nas transferências entre famílias. Porque você passa a simplesmente transferir cota. Aí você pode transferir cota da forma como você quiser, inclusive onerosa. Pode transferir onerosa entre os herdeiros e pronto, você não tem que pagar nada, já foi transferido onerosamente para os herdeiros, está nos herdeiros, não tem inventário. Você passa simplesmente a ter cota e você transfere as cotas. Você evita a incidência de TBI, eventualmente, se você for transferir imóvel. Lembra, Guilherme? Se você quiser vender os imóveis, né, você pode simplesmente transferir cotas e aí você não está transferindo imóveis, você está transferindo as cotas. E o mais importante, o motivo principal pelo qual as holding familiares são feitas, é que você consegue, de forma legítima, reduzir a carga tributária sobre as receitas oferidas. Para dizer como você faz isso, eu preciso explicar muito rapidamente, tá? E vai ser muito rapidamente mesmo aqui no nosso caso, tá? A tributação, tá, de imposto de renda da pessoa jurídica. Principalmente os 2 principais regimes que existem para a tributação de pessoa jurídica, que são o lucro real e o lucro presumido. Em 2 minutos, tá, gente? Só para a gente sairmos aqui, obviamente, numa aula de imposto de renda, são dias discutindo o lucro real, o lucro presumido, até porque tem uma série de vicissitudes, mas de uma forma muito simplificada. Tá? A tributação do lucro real, como o próprio nome já diz, parte do lucro real, do lucro societário que aquela pessoa jurídica apurou. Então eu calculo, vejo quais são as receitas, quais são os custos e despesas e vejo quanto aquela pessoa jurídica deu de lucro. Se ela deu prejuízo, não tem que tributar nada. Né? É uma tributação sobre o lucro real. Então ela pressupõe o lucro realmente aferido. Se deu prejuízo, não tem que pagar imposto de renda algum. Mas se deu lucro, eu vou verificar quanto é que deu. E grossíssimo modo, tá? A alíquota de imposto de renda é 15% mais 10% adicional, então dá 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Por isso que a gente diz que no Brasil, de uma forma simplificada, você tem 34%, né, de tributação de pessoa jurídica. Assim como a gente diz, grossíssimo modo, que a gente tem 27,5% sobre pessoa física. É óbvio que tem a progressividade e tal, mas como ela é tão baixa, que grossíssimo modo, 27,5% de pessoa física, 34% de pessoa jurídica. E quem está no lucro real também paga, né, uma empresa tem que pagar PIS e COFINS, que, como vocês sabem, são contribuições sociais sobre a receita bruta. Não sobre o lucro, mas sobre a receita. Então você paga, né, no regime do lucro real, né, a regra geral é PIS e COFINS não cumulativo, né, que é a alíquota combinada 9,25%. Tá?
Beleza, então é 9,25 sobre a receita, mais 34% sobre o lucro. Grossíssimo modo, tá, gente? O que o lucro presumido é? O lucro presumido é um regime simplificado de tributação para aquelas pessoas jurídicas que oferem até 78 milhões de reais, tá? Como receita bruta. Então, é opcional para essas pessoas. Aí, geralmente, a holding familiar está abaixo disso. Tá? Tem uma receita bruta anual de menos de 78 milhões de reais. Como é que funciona o lucro presumido? A ideia do lucro presumido é que eu simplesmente vou olhar a sua receita. Eu não vou olhar o seu custo, não vou olhar a sua despesa. Eu vou olhar a sua receita e presumir que uma parte dela é seu lucro. Então, não me importa se você teve ou não teve lucro. Eu vou olhar para a sua receita e presumir que uma parte dela teve lucro. É basicamente, né, uma coisa muito básica, né? É muito mais fácil vocês saberem quanto. Vocês sabem quanto vocês ganham mais ou menos por mês, né? Quem é estagiário sabe na vírgula quanto ganha por mês, né? Mas saber quanto vocês gastam por mês, eu imagino que seja uma coisa mais difícil, né? Vocês precisam recorrer a alguns cálculos e ver ali, né, todos os cafezinhos que vocês tomaram, os Ubers, enfim, todas as despesas que vocês tiveram. É muito mais difícil o controle de despesa do que o controle de receita. Tá? E o princípio do lucro presumido é justamente esse. Eu não vou olhar a sua receita, não vou olhar o seu custo, eu vou olhar a sua receita simplesmente e com base nela eu vou aplicar percentuais fixos, partindo do pressuposto, né, se você vender bens, que 8%, então se você vendeu 100 mil, 8 mil é o seu lucro. E aí em cima desse 8 mil eu vou aplicar 34%. Prestação de serviço, a margem é maior, 32%. Então se você vendeu 100 mil, 32% do lucro, então sobre aqueles 32 mil eu vou aplicar os 34%. Resumidamente. O lucro presumido tem uma segunda vantagem, que é ter o PIS e a COFINS, né, no regime cumulativo e aplicando uma alíquota menor de 3,65%, sem direito a crédito. Então, vejam, no lucro presumido, eu olho só para a receita, mas aplico essas margens e tenho um PIS e COFINS menor. Então, quando a gente vai para tributação de pessoa física, aí vocês já sabem, né? A alíquota progressiva, 27,5%. Né? Você tem aqueles descontos que são muito básicos, muito limitados na legislação aqui do Brasil. Então, pensando no nosso caso gerador aqui, e só para a gente fechar a aula, né? Olhando para ele aqui, imaginando, tá? Como é que seria se ao invés das pessoas físicas serem tributadas, eu fizesse uma holding patrimonial com aquela família. Lembrando, então, a família tinha 1 milhão de receita, né? Dividida nessas atividades. E aí, se a gente colocasse tanto as aplicações financeiras quanto os imóveis, a consultoria de uma holding familiar, o que eu teria aqui? Essa holding teria uma receita de 1 milhão, despesas da ordem de 100 mil, e eu teria um lucro de 900 mil. Então, esse meu lucro eu consigo dividir, distribuir para os sócios, dando 200 mil reais, que era mais ou menos o que eu queria que cada pessoa tivesse para gastos pessoais, e 20 mil para os descendentes. Sendo que eu estou distribuindo lucro, então eu tenho uma tributação zero sobre lucros e dividendos distribuídos. Eu tributo o lucro na pessoa jurídica, né? Mas aquilo que eu distribuo aos sócios, como vocês sabem, no Brasil, por enquanto, ainda é isento de tributação. Tá? Não sabemos até quando. Isso é um ponto importante aqui. Reforma tributária pode impactar as holdings familiares, sim, tá? Tem muita gente de holding familiar preocupada com reforma tributária, porque é um dos pontos que deve ser afetado a distribuição de lucros, e aí a gente vai ter um ponto a mais a se considerar na nossa equação. Mas, olhando aqui comparativamente, né, se eu olho para a pessoa física, para a pessoa jurídica tributada no lucro real, para a pessoa jurídica tributada no lucro presumido, eu tenho a seguinte situação. E aqui eu vou olhar só o bottom line, tá, gente? Acreditem em mim. Os cálculos estão corretos. Tá? A gente só precisa olhar aqui a carga tributária total. Tá? Se eu tenho aquela situação lá, daquela família, tá? Todo mundo tributando lucro da pessoa física, eu teria uma carga tributária total de 240 mil reais, tá? Naquela família que recebe 1 milhão.
Se eu tivesse aquela família numa holding familiar, no lucro real, eu aumentaria minha carga tributária. No final, considerando PIS, COFINS e imposto de renda, eu pagaria R$378 mil de tributos. Então, no lucro real não faz sentido. Mas e no lucro presumido? Aí faz. Porque se aquela família vai para o lucro presumido, vejam, eu pago menos tributo, né? 182 mil contra 240 mil. E a que se deve isso, basicamente? Isso se deve ao fato de que, quando se trata de aluguel, eu aplico aquela margem, né, de 32% sobre os aluguéis. Então, eu reduzo consideravelmente a minha base aqui tributável de aluguel. Então, a minha tributação, né, que incide, por exemplo, só fazendo um cálculo grosseiro, 27,5 sobre 300 mil, aqui eu vou ter 34 sobre 96 mil. Então, eu vou ter uma tributação muito reduzida sobre o aluguel. E é por isso que faz tanta vantagem, tanta diferença eu ter a tributação da holding patrimonial, principalmente para imóveis. Eu tenho uma tributação muito mais baixa sobre os aluguéis do que eu teria se eu tivesse a tributação na pessoa física. Tá? Então, é por isso que as pessoas optam por holding patrimonial, porque ela tem uma tributação muito menor, principalmente para quem tem um patrimônio imobiliário muito significativo. Tá? Então, essa é uma situação de claro planejamento sucessório, né? Colocar os imóveis em uma holding patrimonial, eu reduzo a carga tributária e muitas vezes ainda facilito a sucessão. Como coloca os imóveis nessa holding? Quais os cuidados que eu tenho que ter na alienação desses imóveis, já que a tributação na pessoa jurídica sobre o ganho de capital é maior que a da pessoa física? E até como eu transfiro essas cotas, todos são temas interessantíssimos, mas para os quais nós não temos mais tempo na aula de hoje. E eu convido vocês, então, a estudarem esses temas, a refletirem sobre esses temas. Eu posso disponibilizar esse material, posso colocar aqui no chat, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre eles, terei o maior prazer em responder, gente. Só que realmente aqui acaba escapando um pouco da aula de hoje, tá? Senão a gente teria aqui que ficar até umas meia-noite aqui falando sobre isso, e eu não sei se vocês teriam paciência, né? Até porque nós temos Copa do Mundo amanhã, todo mundo tem que acordar cedo amanhã, mas são temas fascinantes, tá? Muito pouco estudados, existe muito pouca literatura sobre isso, tá? Então eu acho que tem um campo fértil aqui para monografias, para artigos, para quem quiser refletir, porque tudo aqui é prático, tá? Extremamente relevante e extremamente útil para qualquer pessoa, né? Porque todo mundo, em maior medida e em menor medida, tem patrimônio. Tá? Então, a gente está tratando aqui de temas de interesse geral. Deixa eu só colocar aqui o meu... deixa eu ver aqui... Deixa eu abrir aqui para... Engraçado. Eu estou aqui colocando... para colocar no chat, mas ele só abre o Docbox, Google Box. Ele não me abre aqui para... João, você manda pra gente que a gente circula por e-mail depois. Ótimo, mais fácil ainda, né? Nada como ter Duda, Guilherme e Laura aqui, né? Então eu facilito aqui, os meus universitários aqui, recorro a eles para dividir e compartilhar com vocês, tá? E a gente vai fazer esse material chegar a vocês. Gente, alguma dúvida com relação aos pontos que eu falei aqui na aula de hoje, ou alguma outra coisa de planejamento sucessório e tal, alguma coisa que muitos vocês queriam que fosse esclarecido aqui hoje? Eu tenho uma dúvida, não necessariamente com relação à aula, porque foi bem esclarecedora. Inclusive, é a segunda vez, né, que você vê aqui no grupo, foi bem legal a primeira que a gente falou da seletividade, enfim. E aí a minha pergunta é mais com relação a quando as famílias... Desculpa, hein? Só um parênteses, hein? Ganhamos, hein? Ganhamos, hein? Não era? Eu falei que a gente ia ganhar, não era? Tava no meio do julgamento, não tinha concluído, não é isso? E a gente ganhou. Quem entrou com a ação naquele momento, inclusive... Não, se bem que já tinha começado o julgamento, né? Tava 3-1, se eu não me engano, não foi? Já tinha começado já, naquela época. Tinha que ter se beneficiado. Mas quem leu o artigo antes do negócio... Não, se bem que o meu artigo já era sobre o julgamento que estava começado, né? Enfim, mas eu sempre defendi essa tese. Sempre achei muito boa. Quem entrou, ganhou.
Então, é bom, vocês têm que estar atenados. Não, deixa o Supremo, você modula, e aí você perde a discussão. Mas vamos lá, desculpa, te Verdade. interrompi, Paulo. Igual a de hoje, quando falou do ITCMD do Rio de Janeiro, talvez seja uma prospecção aí também. É isso, então. Aqui. Mas a minha pergunta é com relação a quando algumas famílias elas investem elas fazem um contrato de mútuo conversível, né? E aí o mútuo pode virar participação societária a depender de algumas condições. Quando tem essa... Aí é uma pergunta um pouco elementar, que eu não conheço muito de TCMD, e a outra já é com relação a essa transmissão do mútuo conversível. Assim, quando é uma pessoa investindo em uma empresa, uma startup, e ela faz esse contrato de mútuo conversível. Esse contrato, aí ela tem assim um direito sobre aquilo, né? Alguma parte daquela startup. Esse contrato, se a pessoa morrer, que investiu, se ela morrer, ele vai ser tributado pelo TCMD? Existe alguma tributação disso? E aí a outra pergunta era com relação a isso, assim, a pergunta elementar, né? É se o ITCMD ele vai incidir quando não for pessoa física, ou se isso não tem nada a ver, pessoa física ou pessoa jurídica. Tá, vamos lá. Bons pontos, tá? Inclusive foi muito bacana você tocar nesse assunto, que amanhã mesmo eu dou, né, Duda, uma palestra lá no escritório sobre startups. Então esse é um tema que sai para a aula de amanhã também. Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Eu tenho um mútuo conversível em ação. Né? O que é um mútuo conversível? Geralmente você investe em startup, né? Você aporta capital lá, então você vai lá, colocou, sei lá, imagina você deu 10 mil reais para uma startup. Né? E aí aquela startup, né, você não quer necessariamente naquele primeiro momento se associar ou virar sócio, né? Mas você quer ter a possibilidade, vai que aquela startup dê certo, né? Você quer transformar aquele dinheiro que você deu em participação societária. Né? Então, geralmente você convenciona, usa essa figura, né, do mútuo, né? Ou seja, eu te empresto dinheiro, te empresto 10 mil reais, e eu posso converter em participação societária, e esses 10 mil reais viram ações dessa startup. Né? Imagina, sei lá, que eu invista, eu vou receber daqui a 10 anos, então eu coloco que eu te emprestei 10 mil para pegar isso, sei lá, 50 mil daqui a 10 anos, imagina, né? Ou 5 anos, você faz o que você quiser. Né? O que acontece? O mútuo, como o próprio nome já diz, é um direito de crédito. Né? Eu estou ali emprestando dinheiro e, por enquanto, eu tenho só um crédito, né, para ser cobrado. Então, eu posso ou receber aquele crédito, né, normalmente isso que os contratos estabelecem, e aí ele vai ter que me pagar lá 50 mil, ou se eu quiser eu converto 50 mil em ação. Né, eu posso até ter um bom, a ação vai valer mais ainda, sei lá. Podemos convencionar o que a gente quiser aqui. Né? Mas o ponto é o seguinte, né, a pessoa que investiu lá e aportou 10 mil reais, imagina que ela falece. Né? E aí, se ela falece, né, aquele direito, né, é um direito, né, você tem um direito, você tem um ativo, aquilo ali, né, é um direito que eu tenho, um direito de crédito, né, contra a empresa, né, a startup. Então, aquele direito de crédito se transfere aos herdeiros. Correto? Como é que você transfere direito aos herdeiros? Causa morte, né? E aí o imposto, ainda que o direito de crédito seja contra uma pessoa jurídica, aquele direito de crédito está numa pessoa física, né? Ele é de uma pessoa física, o titular é uma pessoa física. Então vai ser transferido os herdeiros e você transfere os seus direitos pelo valor, né, normalmente que eles têm. Então, normalmente o direito de crédito ele é transferido e deve ser mensurado pelo valor que ele tem no momento dessa transmissão. Né? Digamos que já esteja chegando, né, no meu direito de eu poder converter. Né? Pode ser 50 mil, né, meu valor de mercado. Né? Eu posso defender que se não chegou nesse momento de eu converter, e se eu simplesmente tenho aquele direito de crédito, vale 10 mil reais, que é o quanto eu tenho naquele momento que eu transmiti. Né? Então, vai transmitir, o ITCMD vai ser cobrado em relação, né, ao causar mortes de quem for meu herdeiro. Né? E aí, eu vou transferir e pagar o ITCMD sobre o valor desse direito que ele valia no momento em que eu morri. Né? No momento do decúbito, é nesse momento que tem que ser feita a avaliação daquele direito.
tá? Então, o ITCMD, como o próprio nome já diz, ele é uma transmissão causa-morte, né? A pessoa jurídica não morre, né? Extingue até a personalidade jurídica, mas tecnicamente não morre. Então, não há ITCMD de pessoa jurídica, né? É transmissão causa-morte, pressupõe a morte e só a pessoa natural morre. A pessoa jurídica extingue-se a personalidade jurídica. Corporação, liquidação, uma série de situações que estão previstas na legislação. Mas não há tecnicamente morte, portanto não há transmissão causa-morte. Certo, entendi. Então aí pode ser até mais uma vantagem, né, da holding familiar, é que se você for investir em startup com mútuo conversível, não vai incidir TCMD no caso de alguma, enfim, fatalidade. Exatamente, aquilo continua dentro da startup. O que você transmite no caso da startup é as cotas, né? Porque, vamos lá, se o pai é o dono das cotas, se ele morre, aquelas cotas vão para os filhos. Mas eu estou transmitindo cotas. E nada me impede, muito pelo contrário, é uma forma legítima, né, de planejamento sucessório que você tenha essas cotas em vida e que você distribua, vai distribuindo aos poucos as cotas em vida, para que os herdeiros passem a participar, né, ainda em vida daquela empresa. E aí só a parcela remanescente é que vai, por exemplo, para o inventário. Ou pode deixar no próximo testamento, né, a partilha das cotas. Beleza? Obrigado, professor. Gente, mais alguma questão? É isso, João. A gente recebeu vários elogios aqui nos comentários. A aula foi excelente. E a gente queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E sempre que quiser voltar, a gente está de portas abertas. Maravilha, gente. Espero que tenha sido tão legal para vocês quanto foi para mim. Eu sempre acho muito divertido. Como disse, a aula é legal, essa troca.